Se você está procurando uma solução automática para gerar os obstáculos na rota de drone aqui no QGIS, bom, fica nesse vídeo que é isso que eu vou passar para vocês. Então, para quem trabalha com drone de pulverização, principalmente em área de pastagem, sofre bastante. Por quê? Porque a gente tem que fazer a demarcação dos objetos, ou seja, marcar as árvores, né? E o drone vai evitar esse espaço aqui, tá bom? Eu vou passar essa ferramenta que é automatizada, mas se a gente não tiver essa ferramenta, como que a gente consegue fazer isso, tá? Eu construí aqui um shapefile, a delimitação, né? Onde o drone tem que fazer a pulverização. Se eu quisesse demarcar as árvores, como que eu iria fazer manualmente isso? Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui em simbologia, eu só vou tirar o preenchimento disso, tá? E daí eu teria que marcar manualmente, eu teria que fazer um buraco nesse shape que a gente fala, né? Então, como que a gente faz isso? Só abrir a edição, vir aqui nessa função aqui, olha, de adicionar anel, e a gente vai marcando assim, olha, árvore por árvore, tá bom? Então, depois que você terminou, você aperta com o mouse direito, e daí você teria que ir fazendo isso uma por uma, tá bom? Só que quando a gente está trabalhando em áreas muito grandes, isso daí pode ser um processo um pouco trabalhoso. E também pode ter árvores, né? Galhos secos que a gente não consegue ver. E essa ferramenta que eu vou passar para vocês ajuda, né, nessa questão, tá bom? Então, só mostrando para vocês aqui que fez, né, um buraco no polígono. E quando eu coloco o preenchimento, tá vendo? Ele fica esse buraco aqui. Então, o drone iria, né, vir até aqui e depois desviar, né? Ele não iria passar nesse local que tem árvore. Tá? Então, essa é uma das opções que a gente tem de fazer manualmente. Outra opção é essa que eu vou passar agora aqui para vocês. Eu vou descartar essa alteração que eu fiz aqui. Então, qual que é a solução, né, que a gente consegue fazer através do plugin Eloritech? Através, né, do Agisoft, do Pix4D, de algumas plataformas, eu consigo gerar o meu MDS e o meu MDT. Então, o que são esses dois arquivos? O MDS é basicamente um raster, né, como se fosse um ortomosaico, só que em vez do pixel ter a informação da refletância, ele vai ter a informação da altitude, tá bom? Então, se eu vir aqui, olha, eu consigo ver que os pontos mais altos são esses pontos em brancos, que são as árvores, né? Então, se eu clicar em cima de uma árvore, ele dá uma altitude de 388. Se eu clico no solo, ele já dá 370. Então, o pico dessa árvore aí, ó, a árvore, né, como um todo, tem quase 8 metros de altura, uma árvore bem grande, tá bom? Então, a gente tem essa informação. Outra coisa que eu consigo fazer pela Agisoft é pegar essa imagem e remover tudo aquilo que está acima do solo. Removendo tudo aquilo que está acima do solo, eu fico somente com o meu solo, tá bom? Na análise. Então, eu consigo tirar as árvores. Então, esse daqui é o MDT, um raster que apresenta somente a altitude do solo, tá? E daí eu consigo subtrair um pelo outro e fazer várias operações de geoprocessamento e conseguir recortar esse polígono de uma forma automática com base na posição das árvores, né? Com base em tudo aquilo que está sobre o solo. Então, feita essa introdução, como que funciona o plugin, a gente vai vir aqui na parte de obstáculo com drone, vou vir aqui em obstáculo, como que funciona? É bem simples, eu só preciso colocar o meu MDS, eu vou colocar também aqui o meu MDT, em área de aplicação eu vou colocar esse polígono que a gente fez, tá? Então, essa aplicação, aqui essa camada, e aqui em altura mínima das árvores, eu preciso colocar qual que é a altura mínima das árvores que eu quero retirar, né, aqui que eu quero fazer o obstáculo. Então, eu vou considerar somente as árvores que são acima de 4 metros, tá bom? Então, por exemplo, aquela árvore que a gente viu que tem 8 metros, ela vai ser considerada um obstáculo, tá bom? Mas se você falar, não, eu quero considerar obstáculo tudo acima de 2 metros, daí você deixa 2. Acima de 3. 3. Aqui eu vou deixar 4 metros, tá? Como exemplo. Então, eu vou colocar essa altura. Aqui em SRC de saída, a gente precisa trabalhar com SRC em UTM, tá? Por quê? A gente vai fazer algumas operações de buffer e tudo mais, e essas operações estão em metros, né? Que a gente fala. Se você deixar em alguma coordenada geográfica, né? Você vai trabalhar em graus, só que a gente não quer em graus, a gente quer em metros, então deixa aqui em algum sistema UTM, tá? E aqui é a distância do buffer. Então, qual que é a distância que você vai querer de buffer da sua árvore? Eu vou trabalhar aqui com 10 metros, tá? Depois eu vou mostrar visualmente onde que vai ficar, como que funciona, né, esse buffer, tá? Mas tem aí, coloquei um buffer de 10 metros, então o drone vai ficar 10 metros dessa árvore. Vou apertar aqui um executar, ele vai rodar esse processo relativamente rápido, tá? Essa área não é muito grande, e assim que finalizar aí eu passo para vocês. Então, acabou de finalizar, olha, demorou 8 segundos para fazer isso, né? Bem rápido esse processo. E vamos ver o resultado, né? Então, eu vou desabilitar aqui as camadas. Fiquei aqui só com a camada de aplicação, que seria essa camada que eu iria jogar para o meu drone.
né? E eu tenho aqui o ortomosaico por trás, tá? Então, se a gente conferir o resultado, a gente vê que é bem satisfatório, né? Então, tá vendo aqui a árvore e ele gera um buraco. Se a gente ver a questão do buffer que a gente colocou, né? Então, vamos ver a distância aqui, ó, da beirada até o limite da árvore, ó, 11 metros, tá? Então, ele fica nessa distância aí de 10, depende aí do formato. Mas é uma distância aí suficiente para a gente evitar algumas colisões. Se você quiser trabalhar com mais, 15 metros, 20 metros, fica aí de preferência, tá? Sempre lembrando aí de estar fazendo a questão da correção, do ponto de calibração e tudo mais, para não ter deslocamento de mapa. Mas olha que legal, então a gente consegue ver até a questão dessas árvores secas, né? Aqui ele acaba pegando, tá vendo? Essa questão da altura. Então, galhos, às vezes que a gente não consegue ver, mas às vezes o MDS e o MDT captura, né, essa sensibilidade da altura. Beleza? Então, tá aí, né, o resultado da geração dos obstáculos de uma forma automática. Claro, depois do resultado você pode ainda alterar, né, modificar isso daqui. Então, compensaria eu excluir, né, esse polígono. Às vezes, se você quiser ajustar um pouco aqui, né, às vezes não compensa o drone vir aqui, né, e fazer alguma aplicação no meio. Então, às vezes compensa remover essa questão. Então, o legal do QGIS é isso, né, você consegue modificar aí os resultados e trabalhar com várias ferramentas de geoprocessamento. Se você ficou interessado por esse tipo de conteúdo, quer aprender a fazer MDS, MDT, gerar essas aplicações, bom, a gente tem um curso de agricultura de precisão que a gente ensina vários processos de geoprocessamento aplicado à imagem de drones e essa questão aí também de pulverização. Então, identificação de planta daninha, falha de plantio, contagem de planta. Essa metodologia, inclusive, é uma metodologia que a gente usa para fazer contagem de plantas e árvores, que é através da subtração do MDS e pelo MDT. Mas a gente consegue usar essa metodologia para fazer também aí a geração dos obstáculos de uma forma automática. Então, se você não sabe nada, fica tranquilo, no curso a gente ensina desde o básico, tá? Desde realizar um mapeamento a campo, colocar as imagens no Adsoft, processar, gerar o MDS, MDT, ortomosaico, importar no QGIS e também tem toda a parte teórica no nosso curso, beleza? Quem ficou interessado, tem o link aqui de baixo, tem o meu número, estou à disposição. Obrigadão, gente, um abraço, valeu e até mais.